Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. O ladrão assalta ônibus e mata passageiro no bairro de Ouro Preto. Esta manchete será notícia dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 23 de dezembro de 2023, que de ontem para hoje no estado de Pernambuco foram registrados 19 assassinatos, isso, 19 pessoas foram mortas, 10 no interior e 9 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados, dia 1º de janeiro até agora, 3.535 assassinatos, isso mesmo, 3.535 pessoas foram mortas este ano no estado de Pernambuco. Um rapaz ainda sem nenhuma identificação foi assassinado a golpes de faca peixeira. Esse crime aconteceu já na madrugada de hoje, minha gente, e foi na travessa Joaquim Nabuco, em Garaçu, região metropolitana do Recife. Segundo informação, o crime teria sido cometido por um tal de Cascão, está sendo procurado pela polícia. Os policiais do 26º Batalhão da PM estiveram no local, fizeram isolamento até a chegada das equipes do IC, do IML e também do pessoal do DHBP. O corpo do rapaz ainda não identificado foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Carlos de Oliveira, um homem com 45 anos de idade, segundo informações, viciado em drogas. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo ontem, por volta das 9h30 da noite, na Avenida Castro Alves, que fica pertinho do antigo Lela Clube Sul, no Alto da Conquista, em Águas Compridas, Olinda. Crime praticado por elementos desconhecidos e ele chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Tabajara, em Olinda. De acordo com informações, ele teria tomado umas e outras, né, passando embriagado, e teria provocado as pessoas que estavam lá na frente do antigo clube. Daí o resultado, meteram um pau nele também, disparos de arma de fogo. José Carlos de Oliveira, 45 anos de idade, levado para a UPA da Tabajara, em Olinda, não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Cláudio Luciano dos Santos, 49 anos de idade, este foi assassinado a bala no próprio apartamento na Avenida Josélia, em Nova Descoberta. Isso mesmo, Zona Norte do Recife. Ele foi morto a bala por elementos não identificados. Isso mesmo, mataram ele e no momento do assassinato 2 pessoas foram atingidas. A jovem Vitória Isabela da Silva Santos, 18 anos de idade, e a filha de Luciano, um bebê de apenas 10 meses. Isso mesmo, Vitória foi atingida no braço e a criança na região lombar, ou seja, nas costas, na coluna cervical. Coisa foi séria realmente. Policiais do 11º Batalhão estiveram no local, fizeram o isolamento da área até a chegada das equipes do IC, do IML e do DHPP. Isso mesmo. As vítimas feridas, Vitória foi atingida no braço e a criança na coluna cervical, foram socorridas na unidade de pronto atendimento ou Nova Descoberta e depois removidas para o Hospital da Restauração, onde foram submetidas a cirurgias. E o corpo de Cláudio Luciano dos Santos, 49 anos de idade, o alvo dos criminosos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz sem nenhuma identificação foi assassinado. Ele foi assassinado com mais de 50 disparos de arma de fogo. Na verdade, foi um fuzilamento. Isso. Ele foi fuzilado ao lado da Brigada Ambiental no bairro do Totó. Um elemento a pé e 2 de motocicleta cometeram esse assassinato. Fuzilaram um rapaz de identidade ainda não fornecida. Os policiais militares do 12º Batalhão estiveram no local, isolaram a área até a chegada das equipes do IC, do IML e do DHPP. O corpo do rapaz ainda não identificado foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, foi 2 assassinatos registrados em Olinda, né?
em Olinda 2 assassinatos. Um deles, a vítima, Alan Alves Falcão dos Santos, 18 anos de idade. Ele foi morto a bala quando estava em uma barbearia localizada na rua São Jorge, no Alto da Bondade, em Águas Compridas, Olinda. Um só elemento invadiu o estabelecimento e cometeu o crime. O dono do salão ficou aperreado, claro, ficou desesperado, mas ele aguardou as equipes do IC do IML, pessoal das autoridades, aliás, para poder prestar os esclarecimentos dele. Ficou nervoso, claro, né? No estabelecimento dele, os caras foram lá para matar o cliente e mataram, né? Alan Alves Falcão dos Santos, 18 anos de idade. Foi morto e o corpo dele encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. José Douglas Barbosa da Silva, de 22 anos de idade, residente na rua Visconde de Garré, no bairro de Passarinho, no Recife. Ele havia sido baleado no dia 7 do mês passado, aliás, deste mês, baleado dia 7 deste mês, na própria residência por três elementos, deixa eu ver aqui, foi na casa dele em Passarinho. 3 elementos cometeram o crime, só que um deles foi identificado como sendo Anderson Emanuel da Silva, de 20 anos de idade, que está foragido, mas está sendo procurado pela polícia. José Douglas Barbosa da Silva chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento ao opinião descoberta, estava internado no Hospital da Restauração e ontem, na boquinha da noite, por volta das 6 horas, ele não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido do HR para o Instituto de Medicina Legal. João Francisco de Oliveira Júnior foi assassinado com disparo de arma de fogo já esta madrugada por volta de 1h30. Isso mesmo. O crime aconteceu, minha gente, na rua Manuel Queiroz da Silva, sabe onde? No Cabo de Santo Agostinho. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Patrício Gomes Sobral foi assassinado com disparos de arma de fogo em um espetinho localizado na rua Santa Fé, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por 2 homens que fugiram numa motocicleta. Olha, minha gente, um ônibus foi assaltado. O ônibus fazia a linha Vasco da Gama, Joana Bezerra, e o assalto aconteceu nas proximidades do Parque da Jaqueira, na Avenida Rui Barbosa. Um só suspeito armado com a faca peixeira roubou a renda do carro. Ele rendeu o motorista. Na verdade, ele botou a faca no motorista e disse: olha, apaga a luz dentro do carro, bota o destino garagem e vamos embora. E daí roubou a renda do carro, depois desceu do veículo, saiu danado das carreiras. Sujeitinho magro, aproximadamente 25 anos de idade, estava com a tatuagem no pescoço, malandrinho mesmo. Fugiu, mas a polícia está investigando o caso. Riverson Wilker Vanderlei dos Santos, 26 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca na Avenida Florencio Rodrigues de Melo, na Coab 2, em Garanhuns, no Agreste do Estado. O suspeito, o atual companheiro da ex-mulher dele, Ailson da Silva Leite, que foi preso em flagrante pelo pessoal da Guarda Municipal. O corpo de Riverson foi levado para o Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Josefão Bezerra da Silva, 41 anos de idade, foi morto a golpes de foice na rua Ibonovo, em Belém de São Francisco, por 3 elementos que foram presos em flagrante. São eles: Rodrigo de Oliveira Moraes, Alexandre Gomes dos Santos e uma mulher, Maria Alzinete dos Santos. Foram encaminhados à delegacia local, onde foram autuados em flagrante pelo assassinato. E um rapaz ainda não identificado foi morto a bala também em Garanhuns, no bairro da Coab 2. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Edson dos Santos Silvestre, de 24 anos de idade, foi assassinado a bala numa estrada de barro, à margem da BR-424, em Venturosa, no interior do estado. Crime praticado por desconhecidos. Reginaldo José dos Santos, 50
57 anos, foi morto com facadas nas costas e na nuca, na rua Coqueiros Mortos, que fica no centro em Goiânia. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Jefferson Pereira da Silva, 21 anos, foi assassinado a facadas. Muita gente morta a faca. Este foi assassinado em um bar no sítio Iracema, zona rural de Araripina. O suspeito foi identificado, Paulo Ricardo da Silva. Todavia, ele conseguiu fugir, segundo informações, fugiu para o estado do Piauí. Márcio Adriano Bernardo dos Santos foi morto a bala na quadra 2, lote 20, no bairro Mutirão, em Serra Talhada. Crime praticado por elementos desconhecidos e os motivos também são ignorados. Severino Francisco Alves foi assassinado também a faca peixeira. O fato aconteceu na rua Canaveira, bairro Nova Araçoiaba, em Araçoiaba. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos. Vitor Bezerra dos Santos foi morto a bala em Venturosa por elementos desconhecidos e o corpo encaminhado ao IML. William Jonathan da Silva Nascimento foi assassinado a bala no bairro Pedro Casimiro, em Petrolina, sendo o corpo dele encaminhado ao IML e a polícia segue investigando o caso. João Braga da Silva, 67 anos de idade, 67 anos, ele foi vítima de um acidente e acabou morrendo. O acidente aconteceu no dia 25 de outubro, na BR-232, em Vitória de Santo Antão. Isso mesmo, ele havia sido levado para o hospital local, depois removido aqui para Recife, para o Apevida, mas não resistiu e faleceu ontem, na PS-604, distrito de Jutaí, em Lagoa Grande, interior do estado. Um acidente com motocicleta causou a morte justamente de um homem com cerca de 40 anos de idade. Um homem ainda não identificado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Ladrão assalta e mata passageiro de ônibus no bairro de Ouro Preto com facada no peito. A vítima de Ângelo Ruas Rodrigues Rister, com 40 anos de idade, um homem autônomo, residente na rua Dom Pedro II, no bairro da Matinha, em Abreu Lima. Ele foi assassinado ontem com golpe de faca peixeira dentro de um ônibus quando fazia a linha de Ouro Preto. O ônibus fazia a linha de Ouro Preto e foi pertinho do viaduto ali dos Botins que aconteceu esse crime. Um só elemento, o suspeito, ficou ao lado dele, lá sentado atrás dos fundos do ônibus, anunciou um assalto. Se houve reação ou não, ninguém sabe. Na verdade, é que ele meteu a faca no peito que atingiu o coração do rapaz e depois fugiu, levando os pertences dele. Portanto, foi um latrocínio, roubo seguido de morte. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.